Olá, bem-vindos a mais um programa Momento de Acolher, de Alimentação e Saúde. E como eu comentei no programa anterior da semana passada, a gente vai continuar o nosso bate-papo, o nosso aprendizado com o nosso convidado super especial, o Thiago. Ele que é biologista aqui no Hospital de Amor de Barretos. Ele trabalha no Biobanco, mas ele também tem os seus hobbies, né, Thiago? Conta pra gente desses hobbies. É isso aí, Renata. Além de trabalhar aqui no Biobanco como biologista, eu trabalho com um ateliê botânico também, né? Fazendo coquedamas, terrários e montando vasinhos aí de ervas, de decorações para casa. Quem perdeu, gente, o programa da semana passada, tá gravado, vale a pena no canal do YouTube, vale a pena rever porque a gente deu diversas dicas, o Thiago deu muitas dicas e hoje a gente vai mostrar na prática como que a gente pode cuidar e montar o nosso próprio tempero em casa. Mas antes da gente começar, eu vou mostrar aqui outras receitinhas que mandaram. Então, essa primeira receita que eu vou mostrar é um muffin, aquele de cacau com banana, do programa número 6. Só que quem fez esse muffin foi a Cris, uma amiga muito querida aqui de Barretos. Muito e olha especial. que legal, ela é, né? Ela tá arrasando, ela manda várias receitas que ela tá Nossa, de dar fazendo. água na boca, né? Esse Ficou muffin lindo, dela. né? Lindo. Ao invés dela fazer nas forminhas de muffin, ela fez nessa forma de bolo inglês para um chá da tarde. Que delícia. Ficou maravilhoso, adorei. E essa outra aqui é o pão integral. Ele tá no nosso vídeo número 13. E quem fez foi o meu tio lá de Aracaju. Que Tá lindo, todo mundo que assistindo, bacana. todas as cidades, todo mundo fazendo. Isso que é legal de ver, né? As pessoas fazendo, aprovando, falando que estão conseguindo melhorar os hábitos. Então, isso é muito gratificante pra gente, né? Então, a gente espera também que agora com as nossas dicas das ervas, dos temperos, a gente também possa receber essas fotos das pessoas cultivando, fazendo em casa seus próprios temperinhos, né? Todo mundo se conectando aí com a saúde e o bem-estar através do momento de acolher, né? Com Muito certeza. bacana. Ah, isso é muito gratificante, a gente fica muito feliz. Então agora vamos para o momento tão esperado de colocar a mão na massa, na terra, literalmente. É isso aí, Rê. Vamos colocar a mão na terra agora, né? Então, como a gente combinou de, nesse momento de acolher, explicar como monta esse vasinho, o vasinho auto-irrigável, a gente primeiro vai começar falando de alguns detalhes dessas ervas que a gente pode cultivar em casa, né? Então, dentre todas que a gente mostrou, salsa, cebolinha, pimenta, alecrim, hortelã, eu vou explicar uma diferença para a gente começar a entender um pouquinho dessas plantas. Por exemplo, essas plantinhas aqui que a gente escolheu para mostrar no outro, o orégano e o alecrim. A gente vê pelo aspecto que elas são folhas menores, mais compridas, né? São aspectos de plantas que são menos exigentes com água. Então ela necessita ser regada sim, mas aí para o nosso clima aqui a cada 2, 3 dias. É uma característica de planta que não precisa de muita umidade e se ela ficar um pouco sem água, ela não vai morrer. Ela vai bem com o tempo seco, com o calor? Isso, vai bem com o tempo seco, com calor, né? E precisam de sol. Todas essas que a gente apresentou aqui são plantas que precisam de uma média de 5 horas de sol direto por dia, né? São plantas de sol pleno, o sol tem que pegar na folhinha dela um bom período. Então aí, se você vê que ela está murchinha e ela ficar no sol, pode ser que queime algumas folhas, aí é falta de água. Entendi. E aí você pode regar que ela vai voltar, vai brotar super saudável, tá? Ótimo. Então quem mora em apartamento é bom deixar mais perto de janela, assim, onde bate o sol. Isso mesmo. Por que a gente está montando em vasinhos pequenos assim, né? Para ter essa praticidade. Qualquer janela ele cabe, então você pode pôr numa janela, numa sacada pequena, do lado de uma porta, né? São vasinhos que dá para você pôr em locais acessíveis, de pouco espaço mesmo. Mas é importantíssimo o sol direto nas folhas dessas plantas. Perfeito. Então, diferente dessas de folhas menores, a gente vai ter essa daqui, por exemplo, a salsa e o manjericão. A folha, ela é um pouco mais delicada, mais molinha, tá vendo? Você vê que ela tem mais água na composição da folha. Essa característica de ser uma folha que é mais mole assim, ela é uma planta que precisa estar sempre bem irrigada, né? Então você vai molhar aí quase todo dia. É importante que você não tenha uma terra que vai ficar encharcada, aquela lama,
mas uma terra que drene a água, só que você tem que molhar todo dia para que ela se mantenha saudável. A qualidade da terra, então, também é importante. A qualidade da terra é super importante. Tá. E como que a gente faz para escolher essa terra? Assim, tem alguma dica, alguma coisa, ou você só pede terra para vasinho, para tempero? Para o cultivo em casa, o ideal é a gente comprar aquele substrato pronto para plantio. Tá. Então nele já vai vir os fragmentos de vegetais ali se decompondo, né? Que vem a terra vegetal, vem um pouco de terra comum, a terra preta e vem adubo também. Então normalmente já é um substrato pronto para o plantio direto. Então você pode plantar a sua mudinha ali que ela vai crescer saudável. Tá. Perfeito. Eu trouxe um pouquinho dele aqui. Ótimo. Essas 3 aqui são as 3 que a gente vai plantar hoje, né? Montando o vasinho auto-irrigável. Todas elas são mais delicadas e precisam de mais água, mais cuidados. A cebolinha não é tão delicada, mas ela tem que estar sempre bem irrigada, né? Tá. Para ela manter essa dureza da folha de pé bonitinha. Uhum. E essas vão bem em clima quente? Vão bem em clima quente. Também São dá, todas então. para sol direto. Ah, então isso. ótimo. Tá. É importante a rega, né? Tá. Se faltar água muito tempo e nesse clima seco e no sol direto, vai queimar as folhas aí, a cebolinha vai ficar bem queimadinha as pontas, mas são plantas de sol, Tá. 5 horas de sol por dia pelo menos, para que ela cresça saudável e aí você possa consumir uma planta saudável. Ótimo. Isso é importante também, né? Falar que pode ser no sol, porque como a gente mora numa região quente, né? Barretos é bem quente. Sim. Às vezes a gente acha que a plantinha não vai ir bem, Não né? vai Por causa sobreviver. do clima. É. Mas você tá falando que vai, então, perfeito, então. Vai sim, são plantinhas para sol, pode Ótimo, confiar. fico feliz. Então a gente trouxe aqui os materiais para montar o vasinho auto-irrigável. A gente Ótimo. aproveitou aqui os fundos de garrafa PET, já trouxe cortadinho para vocês entenderem. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar essa montagem. Esses são os vasinhos que a gente vai fazer o plantio, né? Um detalhe muito bacana para o vasinho auto-irrigável, qual que é o conceito? Vai ficar água aqui embaixo, como a gente tem um montado aqui, ó. Ah, legal. A água vai ficar à disposição aqui para a planta. Tá. E a gente vai colocar esse cordãozinho, a ponta dele vai ficar embaixo na água e ele vai subir até na terra no meio do vaso. Legal. E a água vai subir por ele por um processo chamado capilaridade. Que legal. Isso, ela vai puxando a água, né? E a água vai se distribuindo nesse substrato por um processo físico natural. Legal. Isso é muito bacana, porque facilita no nosso dia a dia. A gente tem pouco tempo de ficar toda hora lá olhando, a gente normalmente lembra na hora de consumir, aí a planta ficou o dia todo no sol, secou as folhas. Então essa funcionalidade Nossa, é excelente perfeito. para a gente que tem essa correria. A gente esquece, né? Às vezes Isso. com a correria. Então um detalhe importante é que a garrafa PET feche toda na boca do vaso. Pode ficar larguinha, né? Isso, para Sambando. não entrar mosquito, para não criar nenhum Isso. inseto ali dentro da água, entendeu? Ótimo. Então, para montagem, o que a gente vai pegar? O vasinho, passar esse cordão, estão conseguindo acompanhar aí pela câmera? Nós vamos passar esse cordão aqui no furo do vaso e ele vai sair por aqui. Tá vendo ele solto aí dentro? A gente vai sempre colocar uma camada de pedras nesse vasinho, certo? Por que essas pedras? Se por acaso a água encostar no fundo do vaso, ela não vai ficar em contato direto com a terra e não vai apodrecer as raízes, Legal, não vai ficar importante. aquele cheiro ruim, Sim. porque a água está na pedra, ela não está encostando na terra ainda diretamente. E a gente vai pôr normalmente uma manta de proteção entre a terra e a pedra. Vou só fazer um furo aqui para poder passar o cordão. E é fácil? E essa manta, esse cordãozinho, acha nessas lojas onde vende a terra? Qualquer Como que é? loja de artesanato, às vezes você tem em casa um cordão de roupa que ficou lá. Tá. Qualquer cordão grosso, se for fino, você amarra vários, como eu fiz aí. Ah, tá. Isso aqui é para a terra não descer toda no meio da pedra, senão não vai adiantar nada a pedra. Entendi. Mas se você não tiver a manta, você pode utilizar aí um punhado de areia grossa, por exemplo, antes da terra, fibra de coco, para fazer essa separação, certo? E ele vai ficar dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês já, ó. Nesse furinho que você fez, vai ficar O cordão vai pontinha. passar para cima, certo? Legal. Ele vai sair aqui para ficar em contato com a terra. Perfeito.
E essa é a terra? Essa é a terra. Tá. Já vende assim tudo certinho, né? Tudo já vende prontinho. Tudo prontinho, tá. Sim. Então a gente vai pôr um pouquinho da terra aqui já. Tá vendo que o cordão continua aqui no meio dela, que é por onde a água vai subir e ter contato com a terra. Ótimo. E a gente vai pegar a nossa plantinha. Né? A gente pode... Ela às vezes vem na terra preta, às vezes vem nessa terra vermelha, não tem problema. Então, você pode tirar esse excesso da terra que está ali e você vai pôr no meio do seu vasinho. Esse excesso vai ficar em contato com a pontinha do cordão, é isso? Isso, as raízes vão entrar em contato ali. Com o fio. Mas mesmo que no momento que você plantar a raiz não encostar no fio, não tem problema que elas vão crescendo em busca da água. Então elas vão se espalhar ali no fundo, onde o cordão está trazendo a água para a terra. Ótimo. Certo? Muito legal. Então pôs ela no vasinho, a gente vai acrescentar a terra ao redor. E aí, esse é um processo muito gostoso, né? De muito bem-estar, você mexer de energia, né? De com a troca e natureza, renovação, né? de energias, né? A gente fala assim, às vezes eu fui plantar cansado e saí de lá revigorado, porque é muito gostoso. É muito importante, né? Nesse momento, principalmente, né, que a gente está vivendo, mas também para qualquer momento, porque a nossa rotina é também corrida, né? E você sabe que lá no ateliê a gente às vezes dá oficina, né? Mas antes do período da pandemia a gente fazia muitas oficinas e às vezes os pais levavam os filhos para a oficina, porque esse momento de plantar e de cultivar, ele acabava reforçando essa conexão, esse laço entre a família e com a natureza, né? Então era muito gostoso a gente presenciar isso e eu tenho uma satisfação enorme de poder passar isso para as pessoas. Então a gente vai apertar um pouquinho para ficar bem plantadinho. Não sobe de terra até a tampinha ou deixa Não sobe até a tampinha. Você pode deixar um espaço aqui, porque se uma hora você jogar água não vai derrubar a terra para fora, certo? Tá. Então, deixa um dedo assim mais ou menos. Dedo mais ou menos. Tá. Plantou bonitinho aqui, o cordão ficou aqui para subir a água. A gente vai regar, né? Você pode... já rega agora. Logo que você colocar a terra, você já joga um pouquinho de água. Já pode regar. Depois do plantio, você já pode regar. A gente molha bem aqui. Tá. E a gente vai também colocar água aqui, que é onde o cordão vai ficar em contato. Certo? Certo. Quanto de água? Evitar sempre que ele toque no vaso. Mas você pode deixar assim meio centímetro. Dá pra encher até essa marquinha Dá pra encher até essa marquinha da garrafa. Não deixar encostar no vaso para ele não ficar muito encharcado, certo? Tá. Então aí, ó, o cordão tá aqui em contato com a água, vai puxando a água por capilaridade. Esse processo é muito bacana, mas mesmo assim, no dia a dia, quando você vê que está seco o substrato aqui, no meio ele vai estar molhado por causa da capilaridade. Então, se você cavar aqui a terra, você vai ver que a umidade está ali. Mas as plantas, à noite, elas fazem um processo de respiração. Então, elas abrem os poros e ali vai sair a umidade, vai sair vapor, ela vai respirar por ali. Então, é importante você sempre borrifar aqui em cima do solo e manter esse ambiente úmido, porque aí essa atmosfera úmida vai permitir esse processo de trocas gasosas bem saudável para a planta, né? Ela não vai ser uma planta que vai sofrer muito com ar seco durante a noite. Nossa, maravilhoso esse sistema. Então, sempre à noite você pode borrifar aqui em cima, borrifar as folhas, só que o auto-irrigável não vai te trazer aquele risco de esquecer de molhar e a sua planta morrer, porque ela vai estar recebendo água ali nas raízes. E uma vez por dia só? Uma vez por dia borrifando isso. Se você vê que está muito molhadinho, não precisa. Tá. Essas que você falou que são mais delicadas, né? Mais úmidas, né? Tem mais água na composição. Isso mesmo. Aquelas tipo o alecrim, não precisa ser todo dia regar. Não precisa ser todo dia, pode ser um dia sim, um dia não. Só que vale sempre ficar atento ao nosso clima, né? Aqui a gente tem dias extremos que às vezes você precisa molhar o seu alecrim 2 dias seguidos, porque seca muito rápido, né? A gente que trabalha com as coquedamas que ficam penduradas também, a gente vê muito isso. Agora, em períodos que chove, você pode espaçar até ainda mais essa rega, molhar a cada 3, 4 dias. Porque a planta ela pode morrer
tanto de ficar muito tempo seca como por excesso de água. Sim. Só que é mais perigoso ela morrer por excesso de água do que por falta. Olha. Porque às vezes por falta ela vai perder a folha, depois você vai molhar, ela vai brotar de novo, mas o excesso de água vai começar com o apodrecimento das raízes. E aí você vai perder a sua planta com mais facilidade. E se ela morrer, a gente pode replantar, né? Isso, lembrando que algumas plantas, como o orégano, por exemplo, a salsa, são plantas anuais, né? Não quer dizer que ela vai durar o ano todo, quer dizer que ela dura ali 6 meses, 8 meses, e o pé pode vir a morrer. Então, essa morte não quer dizer uma falta de cuidado, que você não tem mão para isso. Pelo contrário, é um ciclo natural de vida dessas plantas. Normalmente, elas têm um ciclo e ele se encerra, você precisa de uma nova muda. Maravilhoso, Thiago. Estou apaixonada por esse sistema de Que autoirrigação. bacana. Esse já é seu, Renata. Ai, obrigada. Adorei. Gente, quem fizer também em casa, manda pra gente ver, que vai ser demais. Thiago, só te agradecer, foi incrível, um conteúdo riquíssimo, muito aprendizado, aprendi muito. Vou colocar em prática e espero que o pessoal de casa também se anime, se estimule. Faça, mande foto dos vasinhos que vocês estão fazendo, que a gente vai ficar muito feliz, né? Com certeza, Renata. Agradeço muito mesmo a oportunidade de estar aqui. Foi muito gostoso esse nosso bate-papo, essa troca de conhecimento. E realmente vou acompanhar o programa também para ver as pessoas aí montarem, se estimularem com o cultivo das suas plantas em casa e mandar a foto para a gente ver aí no programa. Isso tá bom? mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Obrigado. Esperamos vocês no próximo programa. Obrigada.